Ora, então, como vêem, a palestra vai versar sobre a força de vontade. O que será esta força de vontade, que é tão necessária para a nossa vida diária e em todos os momentos do dia? Portanto, a força de vontade não é mais que a capacidade que nós temos de nos esforçarmos para atingirmos um objetivo. Mas muitas vezes não é só atingir esse objetivo final, porque antes nós temos que talvez traçar um plano para o executarmos com um certo sucesso, e esse plano terá que ser feito e cumpri-lo, para que possamos chegar ao final desta corrida com certo à vontade e com esse objetivo concluído. Ora, a força de vontade não são mais que uma concentração de forças, de vontades, de energias, que em conjunto reunimos toda a nossa energia e que nos possibilita a dar um salto em frente nas nossas vidas. Ora, Allan Kardec disse-nos: a força de vontade desenvolve o nosso autocontrole. Desculpem, a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Portanto, a vontade é um atributo especial do espírito e o pensamento é chegado a um certo grau de energia, o pensamento transformado em força motriz. São a tal concentração de várias forças que nos impelem realmente a ter um avanço nas nossas vidas. Esta força de vontade ajuda-nos a desenvolver o nosso autocontrole, a desenvolver a nossa autoconfiança, e ajuda-nos a controlar o pensamento e a sermos disciplinados e pacientes. Mas temos também a boa e a má vontade, porque há esta dualidade da boa e da má vontade. Com a boa vontade está tudo certo, tudo nos corre bem. O pior é quando surge aquela má vontade. Aquela má vontade surge quando nós começamos com alguns discursos frágeis e vazios. Não posso, não consigo, isto é demasiado difícil, eu já experimentei. É logo um discurso que nos faz baixar o nosso padrão vibratório. E que nós temos que estar receptivos realmente a darmos esse passo. E acaba por ser um paradoxo, porque se por um lado nós queremos progredir, evoluir, crescer, por outro lado estamos a dizer que não podemos, que não conseguimos, e as coisas não acontecem, na verdade. A força de vontade é determinante nas nossas vidas, é a grande força que existe dentro de nós. Essa força existe, não é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito, a força não, mas nós fomos feitos com ela. Deus apetrechou-nos desta força de vontade, que nós temos que saber utilizá-la e sermos persistentes com ela. O que predomina no homem de vontade, portanto, é o domínio de si mesmo. Ora, nós temos que nos conhecer muito bem. E esse domínio surge quando nós estamos bem firmes e à vontade. Agora aqui. Ora, vamos ver, sabemos que deste mundo nós nada levaremos de material. Deste mundo nós só vamos levar o mérito dos esforços que tivemos. Por isso, vamos ver então quais os benefícios da força de vontade. Primeiro, ela auxilia-nos a construir melhores caminhos. Com certeza que se nos apoiarmos e se utilizarmos esta força de vontade, ela irá auxiliar-nos nos melhores caminhos. Mesmo que haja uma dificuldade, qualquer coisa que nos faça ir abaixo, temos que nos agarrar a esta força.
Estou sempre a ir com o dedo ali onde não deve. Ora, põe em movimento as nossas potências interiores. Com a força de vontade, nós se calhar até vamos encontrar forças dentro de nós e qualidades que até desconhecíamos que existiam. Porque só pondo tudo à prova é que nós chegamos a conhecer-nos, a ver quem somos e até onde podemos chegar. Lá vou eu. Orienta-nos para ideais elevados e nobres. Ora, com esta força de vontade, nós podemos atingir os ideais nobres e elevados. Não são coisas fúteis, não vamos à procura de fazer projetos sobre coisas muito simples e que não nos darão nada de acrescento a nós próprios. É o hábito. A vontade ajuda-nos a conduzir as nossas vidas para onde quisermos. Nós somos donos de nós mesmos. Conduzimos a nossa vida para onde quisermos. Mas para isso temos que ter essa força de vontade. A boa, não a má. Temos que lutar realmente por um contínuo plano de evolução. Agora vamos ver os benefícios da força de vontade. Às vezes pode ser, para que é que eu vou ter força de vontade? Eu já sei que não consigo, para que é que eu quero alcançar aquilo? Então, vamos ver quais os benefícios, porque ela tem grandes benefícios para a nossa vida. Portanto, ela auxilia-nos a construir melhores caminhos. Põe em movimento as nossas potências interiores, já foi dito há bocado. Orienta-nos para ideais elevados e nobres, e a vontade ajuda-nos a conduzir as nossas vidas para onde quisermos. Tudo isto são os benefícios que a força de vontade nos dará se na realidade nós a aplicarmos. Ora, Leon Denis disse-nos: o pensamento atrai a vontade, aproxima e a força de vontade realiza. Então, primeiro, o que é que nós fazemos? Qual é o nosso primeiro impulso? Vamos pensar. Bem, tudo pensamento, que é um atributo do espírito, surge-nos qualquer coisa à cabeça. Eu, se calhar, deveria fazer isto. É um pensamento que nos pode surgir. Ora, para conquistarmos algo, inclui escolher um objetivo. Portanto, nós temos que pensar, ter a boa vontade de irmos realmente ao fim desse objetivo que nos possa surgir, que nós idealizamos. A seguir temos que criar um plano de ação e depois colocá-lo em prática. Então, escolher um objetivo. Temos que nos focar bem no objetivo que queremos. Criar um plano, o tal plano que nos vai ajudar a cumprir o que queremos atingir e colocá-lo em prática. Não devemos fazer objetivos, não podemos fazer projetos megalómanos, aqueles projetos loucos, porque quando nós fazemos projetos megalómanos, há dois perigos. Um deles é perder a nossa essência e o outro é perdermos a humildade. Ao caminharmos na execução desse projeto, podemos perder estas duas coisas tão importantes, que é a nossa essência e a nossa humildade. Devemos começar sempre por coisas simples, do nosso cotidiano. Então vamos ver como vamos cultivar a força de vontade. A força de vontade pode ser aprendida, treinada. Ela tem de ser exercitada tal como um músculo que desenvolvemos com exercícios físicos. Portanto, temos de ser tenazes. É o tal esforço, a tal persistência que temos que ter e se não a treinarmos, não passamos da tal má vontade do não consigo, não posso.
Quanto mais a trabalharmos, mais rapidamente podemos então usufruir dos seus benefícios. É como tudo na vida. Quanto mais treinarmos, seja o que for, mais rápido atingimos os nossos objetivos. Eu tenho que me treinar um bocado aqui com o computador, para ver se atinjo melhor isto. Fazer escolhas sensatas. As tais escolhas que temos que fazer, porque só nós, primeiro nós temos que saber aquilo que nós podemos fazer, o que é possível e quais as nossas possibilidades para o executar. Porque muitas vezes nós vemos outras pessoas atingirem certos objetivos e nós também queremos, eu quero atingir aquele objetivo, mas muitas vezes não conseguimos alcançar, porque na verdade nem todos estamos preparados para tudo, nem tudo está vocacionado para nós. Então nós temos que fazer projetos que tenham a ver connosco. Por isso o conhecimento do nosso eu é muito importante, porque temos que saber o que é possível, quais as nossas possibilidades para atingir. E devemos começar por coisas simples do nosso cotidiano. Por exemplo, estamos a ver televisão, ando a ver televisão a mais, agora vou ver durante uma hora a menos de televisão por dia. E vamos com coisas simples e aos poucos, e vamos cumprir. Hoje, lá chegou a minha hora, já não vejo mais televisão. Não vejo mais aquele programa. Portanto, temos que escolher, começar devagar. Isto é como uma criança, né? Quando não começa logo a andar. Primeiro gatinha. E nós também, para nos conhecermos e para atingirmos todos estes os objetivos importantes para nós, temos que começar pelos simples. Porque se queremos começar logo por cima, às vezes a queda é um bocado drástica. É o hábito já com esse. Definir metas realistas. Lá está. Não podemos estar a fazer um projeto para metas que não conseguiremos lá chegar. Temos que ser realistas das nossas capacidades. Por isso também devemos começar por nos conhecermos, o tal autocontrole, autoconhecimento, para nos conhecermos a nós próprios, para podermos caminhar e termos sucesso. Concentrarmos-nos num objetivo de cada vez. Porque por vezes enchemos a nossa cabeça, o nosso pensamento com tanta coisa e queremos fazer tudo. Não pode ser só nós, para fazermos bem, só nos podemos preocupar com uma coisa. Depois desta ser cumprida, então vamos a outra. Até podemos ter um caderninho e apontar todos os objetivos que gostaríamos de atingir. Começamos pelo primeiro e não queremos atingir todos ao mesmo tempo. Então vamos cortando. Este consegui, aquele consegui. E assim, devagarinho, sem nos apercebermos, quando dermos conta, afinal eu já consigo fazer os projetos, já consigo chegar ao fim de todos eles. E isso é ótimo. A meta tem que ser algo que nós desejamos. Como eu disse há bocado, né, o que os outros querem. Às vezes dizem-nos, tu podias fazer aquilo, tu vai fazer isto, fazer qualquer coisa. Porquê é que não o fazes? E empurram-nos. Muitas vezes somos empurrados a fazer coisas só para fazer a vontade aos outros. E isso não deve acontecer, porque não nos sentimos bem, não fazemos as coisas com gosto, cansamos-nos, desistimos. Portanto, nós só temos que fazer o que nós quisermos, desde que seja coerente, desde que sejamos coerentes naquilo que desejarmos. Agora, como traçar então um plano? Vamos ver como é que é. Ora, temos aqui uma cabeça cheia de interrogações, né? Estará a pensar. Deve ter muita coisa no pensamento, lá está, mas só um daqueles pontos, só um pontinho de interrogação daqueles é que vai ser escolhido. Então, com tanta interrogação, primeiro, o que pretendo?
Lá está, perguntarmos a nós próprios, o que é que eu pretendo? Então vamos analisar o que é que eu quero, dentro de tantas coisas que eu quero, qual é aquela que será mais execuível para mim, para as minhas possibilidades, para o que eu sei neste momento e que eu sei que poderei alcançar com mais facilidade. Ser muito claro no que se pretende, porque muitas vezes nós não somos muito claros, não somos muito objetivos, então temos que ser objetivos, estar bem esclarecido, bem interiorizado dentro de nós o que é que nós queremos. Porque isso ajuda a definir claramente as ações a tomar e o que evitar. Porque se nós conseguirmos fazer realmente um plano, sabermos o que é que pretendemos, se nós soubermos muito bem o que é que queremos, nós vamos conseguir evitar certas ações que sabemos à partida que nós vamos ultrapassar e temos que as evitar. Por isso esse plano deve ser feito com coerência e com calma e temos que acreditar em nós. As pessoas com grande vontade são otimistas e acreditam nelas próprias. Se nós não acreditarmos em nós, não mostramos segurança, nem os outros acreditam. E aqui temos esta bela formiguinha que eu achei uma grande piada, ela ali cheia de força, ela acreditou que conseguia elevar aquele troncozinho e conseguiu. E as formigas são um bom exemplo, elas às vezes carregam folhas enormes, elas são persistentes, elas acreditam. E nós temos de ser como aquela formiguinha, acreditar, dizer, eu posso, logo à partida, eu posso, mas com convicção. Então, acreditar que podemos realizar nosso desejo. O homem que pressupõe o sucesso tende a já ser bem-sucedido. Lá está, se nós partirmos logo com uma grande positividade e convictos, e estarmos fortes e conscientes da nossa força de vontade, com certeza que teremos sucesso. Temos que ter confiança em nós, confiança em si. Portanto, se nós não tivermos confiança em nós, mais ninguém terá. Nós temos que mostrar um ato de confiança. É claro que os outros também terão que ser benevolentes para aceitarem também os nossos esforços, mas nós temos que mostrar essa confiança. Se partirmos logo à primeira com muitas hesitações, também nos darão oportunidades. Não pensar que vai ser muito difícil, porque então tudo será fácil, será tudo difícil, aliás. Se nós pensarmos, isto vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, começa logo a haver um peso de negatividade, um peso de insegurança, um peso de que na realidade não conseguimos, e então temos que acreditar desde o início que vai ser fácil. Ter uma atitude positiva, tal atitude, eu vou conseguir e vou em frente. E sermos criativos. Ao fazer um projeto, devemos ter uma certa criatividade, até para nos defendermos do cansaço de desistirmos. Arranjar estratégias mais ou menos interessantes, que nos consigam impulsionar para a frente. A criatividade é necessária em todas as alturas. Encontrar caminhos que nos ajudem a conseguir. Não irmos pelos, às vezes dizem, eu vou por aquele caminho, mas eu vou por aquele mais difícil que eu hei de conseguir. Não, é uma atitude errada. Vamos começar pelos caminhos mais fáceis, que nos ajudem a conseguir, porque os mais difíceis obrigam a uma luta talvez de insucesso. Ora, nesta imagem temos aqui este senhor a pintar com a boca. Um senhor que terá nascido com deficiência, ou essa deficiência poderá ter surgido mais tarde, mas ele não desistiu. Ele tinha um grande amor pela pintura e
resolveu com toda a força de vontade, ele disse, eu vou traçar um plano, eu consigo. E foi experimentar. E realmente, com o pincel na boca, quantas vezes o pincel deverá ter caído, quantas vezes ele deverá ter tido um momento de desalento, mas devemos estar preparados para fracassar e para nos recuperarmos. Porque enquanto fracassamos e recuperamos, nós vamos treinando a nossa perseverança, que também é bastante útil durante a nossa vida. Portanto, este senhor conseguiu atingir o seu objetivo, que era o de pintar. Ali está ele, com uma atitude de confiança. Quantas vezes não terá tido desânimo, mas não desistiu. A seguir, se me permitem, eu vou contar uma história de um rapaz que eu vi uma entrevista e que me impressionou bastante. Foi uma entrevista que me levou a refletir muito e que, confesso, eu própria senti-me envergonhada. Disse, como é que eu nasci com o meu corpo, felizmente, sem nenhuma deficiência e ainda fiz tão pouco? E nós precisamos muito de histórias destas na nossa vida para realmente vermos que basta a força de vontade e a nossa persistência para seguirmos em frente. É uma história cheia de obstáculos, é uma história cheia de determinação, de persistência, de muita dor, mas de uma força de vontade férrea, onde a palavra sim nunca significou para ele impossível. Ora, eu vou passar, se calhar até já conhecem. Primeiro, ora, portanto, nunca desanimar perante os obstáculos que de certo irão surgir, porque evoluir não é fácil, às vezes até é doloroso, no entanto é só caindo que aprendemos, é como a criança cai tantas vezes que depois aprende a andar, não é? Mas primeiro cai muitas vezes, como andar de bicicleta e tudo mais. Ora, então a pessoa, portanto, a vontade consegue muito, mas exige compromisso sério. Portanto, é o tal compromisso perante esse objetivo. Ora, o rapaz de quem vos estava a falar, de grande esforço e determinação, não sei se alguns já ouviram falar, é o Paulo Azevedo. É um rapaz que nasceu com uma grande deficiência, ele da cintura, quase da cintura para baixo, ele não tem uma perna completa, a outra só tem um bocado da coxa, não tem mãos, ele simplesmente tem nesta mão direita, aqui em cima, uma pequena acrescência de carne, não é um dedo, mas foi rodeado de tanto amor na vida dele, que ele conseguiu atingir coisas impensáveis. Começou ao nascer. Na nascença, ele teve um apoio de amor familiar. Isto é muito bom para que todos nós possamos pôr os olhos e refletir que a família é realmente um apoio que nós temos que ter. Isto serve para nós como avós, pais, familiares e até amigos, para ajudarmos pessoas que tenham grandes dificuldades. À nascença, houve uma atitude da mãe que já deveria vir preparada, Deus já a fez com esta resignação. Uma rapariga com 16 anos que engravidou e no dia do parto nunca tinha feito nenhuma ecografia, nem nada, não sabia a surpresa que iria ter no nascimento do filho. Quando ele nasceu, o médico foi de cesariana, a mãe teve que ser foi com uma cesariana. O médico, quando tirou a criança, chorou compulsivamente, porque como obstetra nunca na vida lhe tinha surgido uma criança com tantas deficiências. Entregou a criança à enfermeira, foi para o seu consultório e chorou
durante bastante tempo, até se conseguir recompor para poder ir dar a notícia aos familiares e à própria mãe. Quando mostrou o menino à família, disse: quem sabe se não iremos ter aqui um grande homem. E quando o levou à mãe e lhe mostrou as deficiências da criança, o que a mãe disse, uma rapariga de 16 anos, foi: poderia ter sido pior. Para ela já estava posto fora de questão se o filho tinha nascido com uma grande deficiência ou não. Para ela aquilo não era quase nada, podia ser pior, havia outras. E recebeu aquele filho com um amor extremo. Ele teve um apoio extraordinário da parte do avô. Correram vários médicos, nenhum dizia que ele conseguiria sequer sentar. Eles diziam: ele nem sentar se vai conseguir. O avô não acreditou, disse: não, meu filho, tu has de conseguir sentar. Em casa, todos os reunidos, com um amor profundo, conseguiram aos poucos, todos dar um grande apoio aqui ao Paulo. Para ele tem aqui estas duas frases que não se leem bem, mas eu vou lê-las aqui, que é: se eu consegui, tu também consegues. Isto é quase um compromisso que nós temos perante este rapaz, quando ele diz: se eu consegui, tu também consegues. Ele nunca desistiu. Quando os familiares o obrigavam, ou não era obrigar, o induziam a fazer qualquer coisa, ele diz que tinha a intuição que tinha que conseguir. Ele não desistia. Isto são partidas, não é? O Paulo conseguiu, para resumir aqui então, tudo o que ele conseguiu alcançar. Ele, quando foi para a escola, um dia disse ao avô: oh, avô, eu gostava de ir para a escola sozinho, tenho amigos, quando ele já estava no liceu, vão de bicicleta, mas oh filho, mas de bicicleta se calhar não conseguirás ir. E ele disse: pois não, que eu para sair da bicicleta não vou conseguir. Mas olha, se não vais de bicicleta, mas podes ir de certeza de Moto 4. Foi um treino para o conseguirem sentar, mas ele conseguiu. Lá foi de Moto 4. Teve muito tempo em Alcoitão para ser recuperado. Um dia receberam um telefonema onde lhe disseram que ele não ia nunca conseguir sequer andar, que não tinha possibilidades nenhumas. Então eram 3 da manhã, o avô levanta-se, sai, vai direto ao Alcoitão, pega na criança e diz ao médico: se ele não consegue, então eu levo para casa, porque lá ele tem amor. E assim foi. E foi este avô, mais a mãe, que lutaram sempre por ele. Conseguiram construir uma prótese para que ele pudesse andar. Essa prótese, segundo ele diz, fez-lhe feridas enormes nas virilhas, que ainda hoje tem as marcas, mas ele não desistiu. Iam-se aperfeiçoando as suas próteses. Ele tirou o liceu, ele foi para a universidade, ele tirou o curso de árbitro, ele jogava futebol com os seus colegas e era exímio nisso. Os colegas até tinham medo de jogar com ele, porque estavam sempre com receio de o pisar. Ele ganhou um concurso de saltos de prancha, pranchas de 7 metros de altura, correspondem a um 4º andar. Ele ganhou o primeiro prémio nesse concurso. Ele foi artista de teatro, ganhou o prémio de ator revelação. Ele somava prémios, só com toda a sua força de vontade, com o amor da família e com a benção de Deus, que ele diz que Deus nasci
abençoado por Deus e ajudado por Deus. E na verdade, e com toda a sua força de vontade, né? Um rapaz persistente, que muitas vezes estava quase à beira do desânimo, mas ele achava que... Portanto, ele diz, se eu consegui, tu também consegues. Desde muito cedo recusei a palavra não e a palavra impossível. Também fiz muita asneira, mas refletindo sempre voltei ao bom caminho. Tinha que demonstrar que conseguia àqueles que tanto me amavam e tanto faziam por mim. Ele tinha sempre esse reconhecimento. Chegou a fazer também muitas coisas que não deveria ter feito, mas se calhar talvez até por aquele desânimo, um bocadinho de, não digo revolta, mas por não conseguir às vezes chegar igualmente ao ponto onde os outros chegavam. Mas ele chegou aonde muitos, sem deficiência nenhuma, conseguem chegar. Como eu disse, eu própria senti-me envergonhada quando li e quando vi a entrevista deste rapaz. Ele conseguiu ter estas próteses. Ele foi convidado para fazer uma corrida em Espanha de deficientes. Ele não tinha bicicleta, aquelas bicicletas para se moverem, automáticas, não tinha. Mas ele diz, eu vou participar, nem que fique em último lugar, mas eu vou. Emprestaram-lhe uma bicicleta velha, que teve que ser pintada para pelo menos a ferrugem não estar à vista, e ele quando vai para a meta da corrida, ele olhou para o lado e viu bicicletas, daqueles carrinhos de bicicletas com rodas próprias para os deficientes, né? Ele viu-as feitas de alumínio, cheias de mudanças. Ele diz, bem, eu se calhar nem daqui saio, como é que eu vou conseguir ao lado destes Cadillacs, destes Porsches que estão ao meu lado, eu tenho um calhambeque nas minhas mãos. Mas o treinador disse, tu vais conseguir? Ele diz, eu vou me esforçar até onde puder. Ele lutou tanto durante a corrida, que ele diz que estava quase a desmaiar, já nem via. Mas dizia, já nem via ninguém, dizia, mas eu tenho que chegar ao fim, eu até à meta tenho que ir, eu tenho que ver, eu tenho que chegar ao fim, nem que seja em último. Foi, e quando chegou à meta, ele ia tão exausto, ele nem viu toda a gente a bater palmas, ele julgava que estava em último lugar, e afinal estava em segundo, com aquela bicicleta. Tal era a força de vontade que este rapaz tinha e o seu guia. O seu guia que sempre o auxiliou. Eles auxiliam-nos sempre que nós mostremos que, na verdade, estamos com vontade de atingir esses objetivos. Ele foi para a universidade, não acabou para o jornalismo, não acabou o curso de jornalismo. Ele gostava de se meter em várias coisas para se sentir talvez mais normal. Ele casou, tem 2 filhos, tem um casal, um menino e uma menina. Conseguiu escrever com aquele dedinho que não é um dedo, consegue escrever uma letra bem legível, que qualquer pessoa consegue ler. Ele diz que com estas próteses sente-se igual aos outros e vê o mundo como os outros veem, mas ele só consegue sentir liberdade quando chega à casa e caminha como Deus o pôs e brinca com os filhos. É a primeira coisa que ele faz quando chega à casa, é tirar realmente essas próteses. Ele, quando foi para Coimbra tirar o curso de jornalismo, foi sozinho. Os primeiros tempos o avô foi para o acompanhar. Ele vai para a Espanha, vai para qualquer país onde possa ir de carro, é ele que o conduz e vai sozinho. Não vai ninguém a acompanhá-lo. Portanto, é uma pessoa cheia de confiança, a tal confiança, né? Ele tem tanta força dentro dele que o depoimento que eu li de várias pessoas que já lidaram com ele, que quando estão à frente dele, que sentem vergonha e que se sentem enfraquecidos, porque ele tem, não é de orgulho, ele não é orgulhoso em nada, é a força que ele transmite. Diz que é uma pessoa de uma luz extraordinária.
Portanto, se ele é o que ele diz, se eu consegui, tu também consegues. Ele neste momento é orador e palestrante motivacional. Ele ia sempre mudando de profissão e nunca se sentiu feliz em nenhuma e estava constantemente a mudar. Quando realmente resolveu ir para orador e palestrante motivacional, ele diz que estava no seu meio, é a coisa que mais gosta. Portanto, ele nasceu com esta missão. A missão dele foi realmente vir e mostrar aos outros que não é uma incapacidade física que nos vai impedir de chegarmos a certos objetivos. Também devemos escolher aqueles em que realmente podemos alcançar, e é o que ele diz. Eu sei que há coisas que nunca conseguirei fazer. Mas lutou, e de que maneira? Aqui está escrito por ele. A minha mãe limitou-se a usar algo que todos temos, mas que poucas vezes usamos, o amor. Portanto, isto é escrito por ele. Como é que ele consegue escrever com um cotozinho que tem ali e conseguiu chegar a esta letra? A caneta caía-lhe constantemente, mas lá está, ele tinha sempre a capacidade de se recuperar. Era uma ajuda divina muito grande que ele tinha, porque mostrou realmente força. Se ele se tivesse posto no comodismo e na ociosidade, não seria ajudado. E nós, na verdade, se nos metermos por bons caminhos, temos sempre a ajuda do nosso guia, de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, teremos sempre. Portanto, muitas vezes nós deixamos de acreditar porque não vemos as coisas acontecerem. E para que isso não aconteça, é importante termos na nossa linha de visão pessoas que alcançam os seus objetivos. Quando, na verdade, encetarmos por uma caminhada, vamos nos lembrando daqueles que, com menos capacidade que nós, eles conseguiram nos alcançar. E temos, portanto, de ter presentes. Este rapaz não é o único, existem tantos pelo mundo fora, Stephen Hawking, imensos que existem com estas capacidades de luta. Ora, Leon Denis disse-nos: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que neles germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então precisamos de nos conhecer, e só nos podemos conhecer se nos metermos a caminho nesta jornada que é explorar o nosso eu. Ele explorou até a exaustão, aquele rapaz. Conseguiu conhecer-se a ele próprio para vencer na vida. Portanto, é isso mesmo. Temos que saber qual é a extensão dos nossos recursos e com toda a força compreender a força que temos, que Deus nos dotou, porque Deus não se esquece de nenhum. Todos nós nascemos iguais. Uns andam mais rápido que outros, evoluem mais rápido que outros, porque está dentro de nós. O trabalho tem que ser nosso. Deus deu-nos a capacidade, deu-nos tudo igual. E nós temos que lutar. Eu, quando olhei para o exemplo deste rapaz, olhei para mim e disse, senti-me envergonhado, se podia ter feito muito mais ou fazer ainda muito mais, e na verdade, com todas as possibilidades, não conseguia alcançar nem um terço do que este rapaz alcançou, com um esforço terrível. Há aqui um pormenor engraçado. Quando ele entrou nesse concurso de mergulhos, estava destinado ele a entrar às costas de alguém, de um segurança, até acho que era de um segurança. Ele subia e descia as escadas das pranchas sozinho, não queria a ajuda de ninguém. E quando ele ia entrar para o concurso, as pessoas olhavam e não viam nada. Nunca mais entrava. Começaram a pensar, bem, ele deve ter desistido. Ele ia saltar da maior prancha, e depois é que se viu que ele estava a gatinhar no chão. Que ele disse, não, eu não vou às costas de ninguém.
Eu vou me apresentar como Deus me fez. Eu vou como eu sou. E assim foi. Subiu até à prancha, atirou-se e ganhou o prémio. Tal esta dignidade dele. Não, eu vou como Deus me fez, não vou às costas de ninguém. Ele tinha a certeza da extensão dos recursos que tinha, como diz aqui o Leon Denis, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que neles germinam, ele sabia que era ajudado, ele sabia que tinha todo o amor familiar e de todos os amigos, toda a gente o ajudava porque na verdade eles que era uma pessoa fantástica e ele encarava as pessoas, quando as pessoas não falavam com ele ia ter com elas e dizia, está-lhe a impressionar, e então ele dava-lhe ali falava com a pessoa e punha depois a pessoa à vontade ao seu lado. Agora vamos. Os atributos necessários que precisamos de ter, na verdade, temos que ter muita fé. Madre Teresa de Calcutá disse-nos, a força mais potente do universo é a fé. Todos estes atributos são importantes, mas sem a porção certa da fé, nada nos poderá acontecer. Portanto, fé é o que temos que ter. Temos que orar, nunca esquecer as nossas orações, as nossas preces. Temos que acreditar. Temos determinação, temos foco, ação e amor, porque nós temos que ter uma pitada de amor em tudo que formos fazer. Então, os atributos necessários é a fé, orar, acreditar, determinação, termos foco, ação e amor. São os atributos necessários realmente, não só para um projeto, mas para a nossa vida inteira, para qualquer passo que quisermos dar. Ora, a luta não termina quando sentirmos cansaço, mas sim quando atingirmos o objetivo. Não nos esqueçamos que a solução não cai do céu, mas a nossa força vem dele. Portanto, não nos vamos esquecer que a solução não cai do céu. Nós é que temos que fazer o trabalho. Nós é que temos que vencer as nossas dificuldades e mostrar agradecimento por sermos dotados de tanta coisa que muitas vezes desconhecemos que as temos porque não nos damos ao trabalho de nos conhecer e até que ponto nós podemos ir. Mas a nossa força vem do céu, não é? Vem dele. Foi Deus que nos criou, Deus é que nos fez com essa força, nós é que não a utilizamos devidamente. E aqui temos a escada da força de vontade. Vemos que aqui embaixo, este estará com um discurso de má vontade. Eu não vou fazer, está sentado, todo desanimado. Ao subirmos um degrau, eu não consigo fazer, mas depois já se põe em pé. Eu quero fazer, aqui já está com uma certa determinação. Eu vou fazer. Ora, como é que eu faço? Depois, eu vou tentar fazer. Eu consigo. Vai convicto da sua força. E, no fim, chegou lá acima. Sim, eu fiz. Quase sem dar por ela. Ele conseguiu alcançar. Portanto, esta é a nossa escada a cumprir a força de vontade. Agora temos aqui o Dalai Lama que nos diz: para cultivar a sabedoria é preciso ter força interior. Sem crescimento interno é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias. Sem elas, nossa vida se complica. O impossível torna-se possível com a força de vontade, como aquele rapaz em que diz que para ele o não nunca foi impossível. Nunca significou impossível. E Allan Kardec diz-nos: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Portanto, esta força de ação está além da nossa força física do nosso corpo, está no nosso espírito, está no nosso interior. E vamos acabar com este poema de Joana de Ângeles, não sei se se vê bem, vê.
Este poema é muito bom, achei muito piada porque dá quase, achei muito interessante, é quase o resumo da palestra, que antes de ler o poema peço desculpa pelas intervenções um bocadinho, às vezes aqui hesitantes, mas também estou no princípio. Ora, Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e, lentamente, vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Joana de Ângeles. Esta foi a bibliografia que eu utilizei para a palestra. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Pensamento e Vida, e o de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor.